O que é a ideia hoje? Num primeiro momento, é abordar a relação entre economia política clássica e economia política internacional. Isso que nós vamos fazer no primeiro momento. Só que veja, como que eu pretendo fazer essa discussão? Sem recorrer às visões teleológicas do progresso da ciência, né? Que é mais ou menos o seguinte: como se a ciência fosse um processo que é predominantemente linear, né? Progressivo, onde as pessoas vão corrigindo os erros dos precursores, né? Aí isso termina numa forma acabada, né? Quando essa forma acabada se estabiliza, para aquelas grandes transformações de sentido, e aí a tendência é um conjunto de ajustes apenas incrementais, né? Eu acho muito temerária essa forma de pôr a questão. Mas não tem jeito de discutir a EPI, tal como ela se desenha na década de 70 para frente, 1970, sem fazer recorrências à economia política internacional clássica. O que eu acho que é o ponto forte do texto do Gilpin, que também não é nada de muito genial, é o fim de Bretton Woods, né? É o colapso da Era Dourada, que fez com que as pessoas voltassem a pensar no problema da criação de uma ordem liberal ou da manutenção de uma ordem liberal. O debate sobre a constituição da economia política internacional é também o debate sobre a estabilidade hegemônica, o debate sobre o que vai acontecer com o dólar, o debate sobre como é que se estrutura uma ordem internacional, né, numa zona ou depois de conflitos significativos, né? Então, o problema fundamental é esse. Agora, a questão é por que recorrer, então, à economia política? E aí é que eu gostaria de fazer a discussão, porque a economia política, como o próprio nome diz, é meio impossível separar economia de política. E a economia política, né, ela é a partir dela que se deflagra uma tendência a ir se separando as esferas, os domínios científicos, né? Num certo sentido, a economia política foi uma das últimas tentativas de síntese, né, no campo das humanidades, aplicado, claro, à questão do que nós vamos chamar de economia no futuro. A tendência, depois da economia política, é definir objetos cada vez mais claros dentro das ciências humanas, né? E o que vai produzindo o espatifamento das perspectivas. Agora, quando acontece o conjunto de tensões no fim dos anos 60 e início dos anos 70, as pessoas, olha, temos que repensar as estruturas do saber. Então, é por isso que é legítimo fazer esse movimento de comparação, esse movimento de pensar a EPI com relação à economia política clássica. E eu quero voltar, então, ao como a questão se punha durante a constituição da economia política clássica, né? E a questão é capciosa porque as pessoas falam economia política clássica, elas estão pensando predominantemente no século XIX, embora a tendência seja recuar pelo menos até o Adam Smith, um século antes. Mas, em geral, por economia política, as pessoas estão pensando predominantemente o Ricardo, né, os fisiocratas e tudo mais. Agora, o que é o problema da economia política? O seu ordenamento, a sua questão fundamental é o que se convencionou chamar como entender sociedades que pararam de depender da dinâmica direta da agricultura. É daí que sai a noção de excedente, aí que sai a noção de sistemas de redistribuição. Quando as sociedades eram quase que exclusivamente agrárias, não aparecia o problema da economia política. Então, um dos pontos é a economia se diversifica. E surge a noção teórica de uma economia mercantil.
que é o que eu quero discutir aqui com vocês. Primeiro, senão não tem como a gente entrar no tema. Todas essas coisas são muito capciosas. Porque, veja, o primeiro problema que aponta no sentido da economia política internacional perdão, da economia política clássica por que que os preços estão flutuando? Era a primeira pergunta. Os preços que variavam dentro primeiro, do ritmo da agricultura e, segundo, dentro de limites razoáveis, eles começaram a variar imensamente. A primeira grande pergunta, então, o que que explica a variação dos preços? O que que explica o descolamento do valor de troca do valor de uso, se você colocar a questão em termos clássicos? Essa é a primeira questão. Essa questão começou a ser enfrentada por uma distinção que só fica clara um pouco depois, e paradoxal, porque o mercado era considerado artificial, né? Mas você desenvolveu a noção de uma economia natural. Quando você aprende a decorar as coisas, o professor vai lá e te ensina que economia natural é uma economia ordenada por valores de uso. Dizer isso é a mesma coisa que dizer nada. Dizer isso é a mesma coisa que falar nada. Eu vou propor uma outra definição aqui. Uma economia natural é aquela onde a unidade produtiva é autárquica. Eu acho essa a melhor definição de economia natural. E o autárquico é, evidentemente, pensando por oposição a uma economia mercantil. Uma aldeia medieval, na Idade Média clássica, ela era autárquica. Por quê? As pessoas usavam coletivamente o gado. Teoricamente, a terra tinha dono, mas era só teórico. Era tudo na base do mutirão e centrada no replantio. Não tinha um mercado de sementes. As pessoas sistematicamente replantavam as sementes. Então, essas aldeias não dependiam de nada para se reproduzir materialmente. Elas eram, então, rigorosamente economias naturais. Eu vou dar um outro exemplo que é um exemplo da minha cabeça. Um modelo teórico, né? Que sempre teve na moda. Vamos imaginar uma região onde você tem uma quantidade muito grande de famílias, 100 famílias ou mais. Cada família tem pelo menos 5 membros. E toda família tem acesso à água, uma fonte de água, tem acesso a grãos que eles replantam, tem acesso ao gado, que eles conseguem o quê? Matar, né, só na medida em que eles conseguem ir reproduzindo e retirando derivados do leite, também como aporte proteico. Você precisa de 5 pessoas para conseguir a reprodução material dessa família. Então, o que seria a economia geral dessas 100 famílias? A simples soma das famílias. Todas as famílias existem autarquicamente. A unidade produtiva é a família. Como a unidade produtiva no feudalismo era a aldeia. Essa unidade produtiva é autárquica. Isso é uma economia natural. Para saber como ela vai ser organizada, por sexo, pelo matriarcado, pelo patriarcado, tem N formas dela se organizar. O que interessa é que não tem trocas monetárias essenciais ali dentro. Então, isso seria uma economia natural. Qual é o argumento que começou a se desenvolver? Uma economia natural pode ter um setor mercantil, mas ela dificilmente pode virar uma economia mercantil autonomamente ou espontaneamente. Deixa eu me explicar melhor. Vamos supor que desses 5 membros, um era utilizado muito pouco. Ou o mesmo argumento posto de outra forma. 5 horas ou 6 horas de trabalho é suficiente para reproduzir materialmente os padrões de vida daquela família. E a média do dia de luz é de 7 horas, por exemplo. Então, vamos simplificar. 6 horas você reproduz as condições materiais, você tem 1 hora de bônus. Ou um membro subutilizado. Esta 1 hora de bônus pode ser utilizada para a produção de coisas que alimentem o circuito mercantil.
Veja, portanto, o core, a coisa fundamental, é uma economia natural. O mercado é acessório. Por que esse mercado não pode dissolver a família? Porque isso só poderia acontecer se ele dissolvesse todas as famílias. Porque uma pessoa não pode se especializar na produção de grãos, por exemplo, numa coisa como essa. Né? Então, uma economia natural tem esse problema. Ela só se transmuta para uma economia mercantil se ocorrer uma transformação gigantesca no seu interior. Né? Espontaneamente, eu duvido que isso aconteça. Eu estou aqui tomando uma carona do Polanyi. Né? A essência da explicação do Polanyi é essa. E também do Marx, na acumulação primitiva. Quando o Polanyi ficava insistindo que os mercados eram acessórios à vida, ele estava deixando a questão mais complicada, porque pode ter coisas que não são economias naturais, mas que são mais importantes que o mercado. Meu exemplo é mais simples. Né? Meu exemplo é mais simples. É para você entrar no campo da economia. Então, veja, uma economia natural pressupõe um setor mercantil. Esse setor mercantil corresponde precisamente à noção de excedente. Olha o paradoxo, então, de uma economia mercantil. As trocas só podem insistir sobre os excedentes. Uma economia mercantil é o oposto teórico disso. Todas as atividades econômicas precisam ser mediadas pelo dinheiro, precisam ser organizadas pela troca. O princípio ordenador, então, é o mercado. Se você for falar em excedente, você já está falando de uma outra coisa. É isso que gera muita confusão. O excedente, ora vira poupança, ora vira o investimento, porque é com excedente que você pode supostamente aumentar o dinamismo dessa economia. O que você vai fazer com os excedentes? Fazer um potluck? Fazer uma festa de arromba, entendeu? Para torrar tudo, que eu acho muito mais sensato, como faziam os indígenas. Né? Se você faz isso, entendeu? A economia não se dinamiza. Ela sempre vai ficar o quê? Operando no mesmo diapasão. A grande questão é, apareceu o excedente. O que fazer com esse excedente? Para supostamente dinamizar a sociedade. Então, as coisas foram aparecendo desse jeito. Né? Foram aparecendo desse jeito. Ó, surgiu uma economia mercantil. O que explica a variação dos preços? O que fazer com o excedente? Essas eram as questões que as pessoas se levantavam. Tá claro até aqui? Logo, a economia política clássica, que vai se organizar em torno dessas questões, ela é muito rica, muito variada, muito mais do que aparece nos manuais. Né? Manuais são sempre simplificações grosseiras. Né? Mas o que a gente pode, olhando retrospectivamente, demarcar como uma sua característica central? Ela sempre envolveu a ideia da reprodução da sociedade em sociedades mercantis. Ou seja, se você, quem gosta do Polanyi, a economia política clássica era substantivista. Ela estava preocupada com a reprodução total da sociedade. Por que eu não gosto daquela concepção que eu disse lá atrás de linearidade? Porque se você pegar o Quesnel, por exemplo, que é um dos primeiros, ele era médico também. Não é que ele era médico. A questão é que, se você seguir o Foucault, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes, o princípio da circulação apareceu também na biologia. O princípio de sistemas, né, que ficam se reproduzindo estava aparecendo nas ciências da vida, aparecendo na filosofia. Esse era um problema geral. Como é que os agregados humanos, os agregados naturais, se reproduzem de acordo com certas leis? Essa era a problemática geral que atravessava essa época. Essa problemática vai mudar de forma geral também, o que talvez seja impossível de rastrear. Mas a gente consegue rastrear o modo como o sistema vai se reordenando, né, de acordo com essas transformações gerais. O Foucault usa uma imagem, algumas vezes. Né? É como se tudo nadasse em águas que mudam. Né?
A grade do conhecimento muda, as formas de inteligibilidade mudam, e é evidente que quando você coloca uma que sai lá na frente e vai fazendo o movimento retrospectivo, fica parecendo que ela tem uma dinâmica própria. Não é? Mas isso é ilusório. Eu acho que a transformação geral é do saber. Né? Mas não interessa. Né? Então vamos agora simplificar o jogo. O que está todo mundo dizendo que é economia política? Ela está preocupada com a reprodução material da sociedade e predominantemente em sociedades mercantis. O eixo da discussão envolve o quê? Como é que o excedente é distribuído entre classes, grupos e setores da economia? Se eu der essa definição bem abrangente, eu pego tudo. Do laissez-faire manchesteriano, as teorias ricardianas, ao Adam Smith, a fisiocracia. Né? Tudo está organizado em torno dessas ideias. Né? Ela tem um outro eixo, é um eixo complicado. A sociedade é um agregado de homens que se define por a sua relação com a natureza. Esse também é outro eixo importante. O que a natureza contribui, se ela é inerte. Um fisiocrata vai dizer que ela contribui com quase tudo. Um sujeito mais próximo do Ricardo vai dizer que ela contribui muito pouco. O principal está no ordenamento dos homens. Agora, outro ponto que é decisivo na economia política, e por isso que o Marx levava tão a sério a economia política, ela tem a noção de lei de desenvolvimento, motor, dinamismo, que ordena e explica o movimento da sociedade. É por isso que o Marx disse, olha, essa é uma das primeiras ciências para valer, onde a sociedade começa a ser vista, eu vou colocar palavras na boca dele, mas como uma coisa imanente. A economia política é a noção de imanência, no certo sentido. A sociedade tem leis de desenvolvimento. Como é que essas leis operam? Da forma mais abstrata possível, a questão era posta desse jeito. O paradoxo é que se você pegar a fisiocracia, por exemplo, e o laissez-faire manchesteriano, que, no certo sentido, é uma herança meio bastarda, mas é uma herança do Adam Smith, a noção é que existia o quê? Mecanismos inteligíveis, ou seja, que podem ser descobertos pela razão, que explicam os processos e as regularidades. Mas veja qual era a ideia dominante. A ordem econômica era uma manifestação das leis naturais, de uma ordem natural, que tinha um certo grau de espontaneidade. O que é a política? Como é que eu não, como é que eu, se eu discernir essa lei, eu posso desencorajar voluntarismos e tentativas de ir contra essa lei. Isso estava na base da fisiocracia, estava na base do laissez-faire. É por isso que no Nascimento da Biopolítica, o Foucault diz que o liberalismo nasce, ela tem uma variante naturalista. É essa coisa que eu estou falando aqui. Os primeiros liberais achavam que há uma ordem econômica que o homem não pode mexer nela fundamentalmente, mas vai ser melhor se ele não resistir. Nunca, tipo, você está nadando contra a corrente, cara, não insiste, a corrente vai ganhar. Não é? Vai ganhar. Você está pedalando contra o vento, não fica insistindo, não tenta bater o vento. Ele vai ganhar. Tenta usar o quê? Isso ao seu favor. Essa que era a questão, que era posta. Mas surge a noção do quê? De uma lei de desenvolvimento. E aí, dentro desse universo, surgiram duas tendências, pelo menos. Duas tendências fundamentais. Uma mais passiva, que é essa. A razão só ajuda a gente até entender essas leis, são muito mais leis que limitam, entendeu? A fisiocracia diz, né? A base da fisiocracia qual é? O excedente é explicado em grande medida pelo uso, pelo efeito multiplicador da natureza. Logo, o primado qual era? O dinamismo está numa forma de agrarismo.
Então, a dinâmica vem da natureza. As classes fundamentais são as classes que lidam de forma inteligente com a agricultura. Se você aprimora a agricultura, você abre um espaço para as classes estéreis. São as classes que só redistribuem um excedente fundamental que é gerado predominantemente pela agricultura. Então, veja, qual que é o argumento aí? Cara, tem limites para investir na arte, tem limites para construir cidade. Qual o limite? Essa capacidade geratriz da natureza. Quanto melhor ela for utilizada pelos homens, mais cidades, mais palácios, mais letras, mais pessoas, o que não diretamente ligadas à agricultura, podem existir. Mas a base disso é essa lei que não pode ser mudada fundamentalmente. Agora, você vai ter variantes que vão dizer o seguinte: olha, existem leis de desenvolvimento, isso é verdade. Mas essas leis de desenvolvimento podem ser aprimoradas a ponto de quê? De produzir uma abundância crescente. É a variante que vai insistir na capacidade do homem de multiplicar as forças produtivas, se você quiser colocar assim. Aumentar o dinamismo da sociedade até chegar numa suposta sociedade da abundância. Né? Veja, nos dois casos, é a noção de lei de desenvolvimento, ou leis de desenvolvimento, que dão o terreno comum onde essa discussão está sendo travada. Essas leis podem ser entendidas, como eu disse, predominantemente como obstáculos, embora também como uma fonte de dinamismo, ou como leis que podem ser aprimoradas a ponto de ser transformadas fundamentalmente pelo homem. Até aqui estamos no campo da economia política. Outro ponto que é considerado um terreno típico da economia política, a noção de mercadoria. A noção de mercadoria. Tanto que, até hoje, essa é uma linha divisória. A economia heterodoxa insiste na ideia de economia e, por extensão, alguma forma de teoria do valor. A economia neoclássica e a economia ortodoxa formalista insiste que mercadoria é uma coisa metafísica ultrapassada. Tem que ser substituído pela noção de bem, bem econômico. Então, antes da economia política ser erodida, a mercadoria era um elemento tão importante como a noção de lei de desenvolvimento. E é nesse sentido que o Aristóteles é um elemento fundamental. Né? É um elemento fundamental. Todo mundo lia o Aristóteles. Todo mundo lia o Aristóteles. E o Aristóteles ficava insistindo lá atrás que a mercadoria tem valor de uso, que é uma coisa intrínseca, qualidades próprias e valor de troca. O valor de troca é extrínseco. Ele é extrínseco em que sentido? O valor de troca só aparece quando as mercadorias começam a se conectar pelo comércio. Por isso que quando a pessoa está dando aquela definição decoreba, que é uma economia natural, é uma economia produtora de valores de uso, olha os passos que isso pressupõe. Né? O conjunto de passos. Está correto aqui. Mas antes de você falar, você tem que ensinar Aristóteles e tudo que eu falei aqui para aquele decoreba fazer algum sentido. Né? Eu lembro que eu ficava perguntando para os meus professores e me davam as explicações mais loucas possíveis. Né? Eu nunca tinha entendido essa jossa. Né? Aí eu comecei a estudar e falei, velho, se os caras tivessem me explicado direito desde o começo, eu não ia ficar 10 anos batendo a cabeça igual um tonto, né? E apanhando dos neoclássicos. Né? Porque os neoclássicos sacam que isso é uma cilada, eles fazem uma crítica que você vai ficando meio abobado, né? A não ser que você coloque a questão nessa perspectiva. Veja, esse é o ponto. A economia política é metafísica, num certo sentido. Ela precisa de um valor que transcenda o quê? A mercadoria. Porque a mercadoria é sempre ou uma combinação do trabalho com a natureza, entendeu? Um conceito de mercadoria é um conceito que vai pressupor a tensão entre uma coisa que nós chamamos de valor de uso
um elemento intrínseco, essencialista, portanto, e o valor de troca, que envolve a oposição dessa mercadoria com um conjunto de outras pelo mercado. E toda a questão é, para quem põe problema desse jeito, eu não posso deixar o valor de troca se descolar do valor de uso. Essa era a crítica conservadora aristotélica. Qual que é a ideia do Aristóteles? Quando você vê por aí, você vê que o Polanyi é um cara que é chupim do Aristóteles. Assim como o Marx, em um certo sentido, mas eu acho que o Marx leva a coisa para outras dimensões. Isso fica muito claro num livrinho, num capítulo chamado Aristóteles Descobre a Economia, naquele livrinho The Livelihood of Man, do Polanyi. Tem esse capítulo aí, que é mais ou menos de onde eu tirei quase tudo que eu estou falando aqui. O que dizia o Aristóteles lá atrás? Comerciante tem que tomar chicotada. Comerciante tem que ser aquela gente desprezada. Você tem que cuspir no comerciante. Porque o comerciante só enxerga o mundo a partir do quê? Do dinheiro. O que diria o Polanyi? Ele vê mercadorias fictícias em tudo quanto é lugar. Esta lógica não pode contaminar a polis. Essa lógica não pode contaminar as artes. Essa lógica não nos leva ao belo, diz o cara sustentado por escravos. Que é o único jeito de você ter essa mentalidade. Né? Ou o cara que consiga viver de fotossíntese, né? Enfia o pé na terra, entendeu? Mas veja, é conservadora a crítica. Né? Essa é a questão. Mas ela é interessante. De fato, a autonomização do valor de troca tende a quê? A equiparar coisas que não deveriam ser equiparadas. Quanto custa um filho, quanto custa um casamento. Né? Se você vai generalizando o valor de troca, essas contas são passíveis de serem feitas. Então, esse era o drama da economia política que está indo por aí. Veja o problema da mercadoria. O quão eu permito o valor de troca flutuar? Dito de outra forma, qual é o perigo de uma sociedade mercantil dissolver o tecido da vida humana? Então, tem essa dimensão na economia política. Mas veja, ela é operacional desde que eu mantenha essa noção de valor de uso e valor de troca. E que haja uma tendência ao descompasso entre os dois. O que é curioso, e eu acho que é por isso que essa aula é um pouco longa, não dá para chegar direto no assunto, né? O que é um pouco curioso é que a economia política sofria duas críticas no século XIX. A crítica marxista e a crítica que culminou na Revolução Neoclássica. E é divertido reconstituir isso. O que os aspirantes a economista queriam dizer? Acaba com essa discussão metafísica. Não tem essa energia, esse trabalho que vocês estão falando, essa energia da natureza. As coisas têm preço. Eu vou discutir isso com mais calma depois. Né? Essa era a primeira crítica. Agora, tem uma crítica sistemática também à economia política, que é a crítica do marxismo, que é muito curiosa. Né? O que dizia o Marx? Né? Eu vou adiantar aqui para voltar para a galera lá do formalismo. Né? O Marx dizia o seguinte: a economia política ela penetrava na sociedade, ela enxergava alguns conflitos, mas elas tinham um limite ideológico. Ela tomava o capitalismo como a única realidade possível ou a realidade que as sociedades agrárias vão chegar. O problema da economia política qual é? A estreiteza dos seus horizontes. Esse é o seu problema fundamental. Ou eles tomam o capitalismo como uma ordem natural, olha como Marx era foda. Ou eles tomam o capitalismo não como uma ordem natural, mas o apogeu da humanidade. A crítica à fisiocracia era feita nesses termos. Ó, vocês estão viajando.
Não tem esses limites que eles estão dizendo. Dá para produzir uma sociedade centrada na troca, no dinamismo da divisão social do trabalho, mas acaba aí. Então, veja, o que o Barbudo ficava insistindo? Outro ponto interessante é uma tentativa de explicar a lei de desenvolvimento da sociedade. Ele vai propor uma outra lógica, que é a lógica do modo de produção, que também tem leis de desenvolvimento, mas tem leis de transformação. Então, o Marx está pondo o problema de que forma? Olha, quando ocorre uma revolução, essa revolução muda tudo. Ela muda o jeito que você vê o mundo, ela muda tudo. Então, a proposta do Marx é: temos que ir além da economia política. O que é ir além da economia política? Primeiro, maximizar ou elevar o peso do conflito social na estruturação da ordem social. Porque a economia política era meio vaselina, né? Era assim, olha, se você achar qualquer coisa mais dinâmica, qual a melhor forma de se apoderar do excedente, a tendência vai ser uma certa estabilidade. O Marx vai dizer, olha, não é bem assim, né? Não é bem assim. O problema é outro. E tem a célebre nota 32 do capítulo 1 do Capital. Quando eu era mais marxista fanático, eu sabia essa porra de cor, agora já não sei mais. Vou ter que colar aqui. Para deixar esclarecido de uma vez por todas. Entendo por economia política clássica toda a teoria econômica, desde Pett, William Pett, que investiga a estrutura interna das relações burguesas de produção, em contraposição à economia vulgar, que é dos neoclássicos que estavam nascendo, que se move apenas no interior do contexto aparente, ou seja, o mercado como uma aparência. O Barbudo está insistindo. A força da economia política é que achava o mercado uma coisa secundária. Esses caras estão dizendo que o mercado é o centro de tudo, é o telos, é o desenvolvimento da sociedade. Voltando à situação. Se move apenas no interior do contexto aparente, mercado, e rumina constantemente o material há muito fornecido pela economia científica, que é a economia política, e a dele, né, que está levando isso ao paroxismo, a fim de fortalecer uma justificativa plausível dos fenômenos mais brutais. Porque está dando porrada nas pessoas, ó, mercado. Lá na frente o cara vai gostar. E as necessidades domésticas da burguesia. Mas que, de resto, limita-se a sistematizar as representações banais e egoístas dos agentes de produção burgueses como o melhor dos mundos, dando-lhes uma forma pedante e proclamando-as como verdades eternas. É curioso que o Marx já está criticando os caras antes de eles completarem o movimento. Né? Ele sacou que o sentido era esse. É que veja que curioso. O Marx coloca a economia política e a revolução neoclássica como uma relação de continuidade. Decadência é continuidade. Né? O que diz o Marx? Estes caras estão se afastando da ciência da economia. Eles estão mexendo mais com representações do mercado do que a produção. Eu apareci aqui para corrigir os dois. Né? Porque tem que corrigir os dois. Né? Então é canalha dizer que o Marx é um pós-ricardiano, porque na verdade, esse é o problema da confusão. O Marx não era tão famoso assim. O Capital não teve tanta penetração acadêmica, entendeu? A esmagadora maioria das pessoas não sabia nem quem era o Marx. O Proudhon era muito mais famoso que ele, mas muito mais. Então a miséria da filosofia era recalque também, né? Tipo, beijinho no ombro e tal. Se eu fosse o Proudhon, eu tocava uma Valesca popozuda para ele. Entendeu? Porque, de fato, na época, o Proudhon era a estrela. O Marx e Engels eram uns caras importantes, mas a esmagadora maioria achavam que eles eram ricardianos, pós-ricardianos menores. O marxismo vai começar a ganhar força, esse é o paradoxo, predominantemente no século XX. E substancialmente depois da crise de 29, mas
principalmente durante Bretton Woods. Quando a universidade se generaliza no mundo inteiro, as pessoas começam a levar o marxismo a sério, né? Aí o Marx vira uma coisa incontornável. Mas o grande paradoxo é esse, né? Quando essas coisas estavam acontecendo, o Marx não era uma figura central. Principalmente porque ele pulou fora da economia, né? Defendeu o doutorado, pulou fora da academia e tal. O pessoal não levava muito a sério essa discussão. Mas veja como que, né, ele estava vendo lá na frente. Como é que ele estava vendo lá na frente. Então, o ponto do Marx qual é? Essa economia que nós vamos chamar de ortodoxa agora, neoclássica, é uma degradação da economia política. Mas degradação ainda é continuidade. Agora, se você joga se você joga o foco, porque isso aparece no livro, aparece de forma porca, mas aparece no livrinho do Gilp. Se você joga o foco nos neoclássicos, eles dizem que o marxismo, primeiro que eles vão dizer que o Marx era um pós-ricardiano, e segundo que o marxismo continua sendo metafísico. E que ciência, olha que engraçado, ciência é descolar-se dessas posições metafísicas. E aí, a ideia de substituir mercadoria por bem econômico. Como eu já adiantei para vocês na nossa primeira conversa, por outros motivos. Né? O que é a noção de bem econômico? É uma noção subjetivista. É uma noção subjetivista. Toda a economia política e o marxismo vai dizer que existe uma lógica por detrás das aparências e que determina, em última instância, pelo menos, o valor de troca. O que vai dizer essa galera? Olha, primeira coisa, só dá para falar em economia se você estiver lidando com bens que são simultaneamente úteis e escassos. Escassez é óbvio de entender por quê, né? O oxigênio atmosférico, que não é escasso, pelo menos não é ainda, não é um bem econômico, porque ele é não rival. Né? Todo mundo tem acesso imediato a ele, e o acesso de um não priva o dos outros. A escassez é evidente de entender por quê, né? Porque a coisa é escassa, ela é desejada, e o preço é, num certo sentido, um veredito da sociedade sobre a intensidade do desejo sobre aquelas coisas. Essa é a questão. E útil. Né? É útil e escasso. Aí é que está a questão. Tudo que desperta o desejo humano é útil. Música, literatura, comida, narcóticos. Se essas coisas não são escassas, elas não são bem econômicas. Mas se elas são úteis e escassas, elas são bem econômicas, fazem parte da economia. É que, na verdade, é o seguinte, eu acho que esse que é o ponto. Nesse sentido, tem um cara que chama Gux, G-O-U-X, e aqui no Brasil, quem leva isso ao limite é o Bruno Cava e o Giuseppe Coco. O que estava em jogo nessa virada subjetiva é que ela aparece nas artes, ela aparece em tudo. Era a centralidade da subjetividade. O paradoxo qual é? Só por ser subjetivo, você consegue quantificar essas coisas. E usa a ideia de preço por oposição à noção de valor. Então, essa que é a questão, né? É a briga entre formalistas e substantivistas. Heterodoxos e ortodoxos. Né? O que é o ponto para a gente entender a coisa aqui? Antes de avançar, eu vou abrir um pouco a palavra para vocês antes de avançar. O que estão dizendo os formalistas? Eles estão dizendo o seguinte: não há qualidade ou essência que transforme uma coisa ou um comportamento em econômico. O que é econômico é um aspecto dessa coisa. É uma definição formal levada ao limite. A perspectiva, então, não é classificatória. O que é movimento econômico? O que é comportamento econômico? O que é
um comportamento moral. Todas as coisas humanas são totais. Elas são morais, elas são tudo. Agora, a economia é definida pela influência da escassez sobre as coisas e sobre os comportamentos humanos. Sacou o que eles estão fazendo? Eles estão colocando o problema nessa dimensão. Quais são os aspectos econômicos dos comportamentos humanos? Se eu sacrifico cabras para Satanás, óbvio que isso é religioso. Mas existe uma dimensão econômica. Primeiro, eu tenho que achar um espaço na minha agenda para sacrificar a cabra. Ou seja, já é um problema econômico. Né? Custo de oportunidade. Você podia estar estudando chinês, mas você está sacrificando cabras. Né? É um custo de oportunidade. Né? Isso. Né? Logo, não, o que existe? Formas econômicas e formas menos econômicas de quê? De perseguir seus desígnios, de perseguir seus objetivos. É neste sentido que não tem como se separar a economia formal do problema geral do liberalismo. Porque é sempre uma ideia da escolha e a ideia da maximização. Onde está o migué? Né? Eu vou adiantar aqui. O migué é que quando você pega esses caras e leva ao limite, eles vão dizer o seguinte: o economista é um técnico. Olha como é curiosa a herança que vem lá do Aristóteles. Não peça para o economista te ensinar o que é belo. Não peça para o economista te ensinar o que é o bom, o que é o justo. O economista pode te dizer, dentro dos seus recursos, da sua renda e das suas prioridades, qual é a forma mais econômica de você atingir seu objetivo. Ele não poderia dizer nada mais do que isso. Qualquer coisa além disso que ele disser, ele está deixando de ser economista. O Smith adoraria. O Smith não. O velho Aristóteles adoraria essa definição. A gente faz o bom e o belo, e esses caras organizam o que é o oikos. O problema é que esses economistas começam a, né, querer fazer mais coisa. E querer ditar o quê? Como é que a sociedade deve funcionar. Se eles realmente acreditassem nessa balela aqui, eles não poderiam ser ministro de nada. Ou melhor, olha, eu não estou falando aqui como economista, hein, cara? Economista, eu só te mostro como é que você chega de A para B de forma mais econômica possível. Se isso é bom, justo, é um outro problema. Então, veja, num certo sentido, essa galera que está fazendo esse movimento formalista está dizendo, olha, a economia política é metafísica, porque ela trabalha com coisas que são impossíveis de ser definidas cientificamente, moral, né? Ficam querendo cagar a regra moral. Nós estamos propondo aqui uma técnica. A técnica da gestão dos bens econômicos. Que, inclusive, você pode tirar lições valorosas da sua vida. Como é que você vai alocar de forma inteligente o seu tempo. Inclusive, a crítica às robissonadas da economia política que o Marx faz é canária, eles vão dizer. Porque todo mundo tem um mínimo de intimidade com o Marx já viu. Né? O Marx diz, olha, quando a pessoa está indo por esse caminho, é possível, porque o Robson Crusoe é isso, né? É o sujeito que organiza a sua agenda perdido numa ilha, não tão perdido porque tem uma outra pessoa, né? Tem um índio lá no meio. Mas o que diria um ortodoxo? Cara, ou ele constrói a jangada, ou ele planta um negócio. E o tempo que ele gastou montando a jangada e perdeu de fazer outras coisas, talvez permita que ele pesque com mais eficácia e lá na frente ele vai ter o saldo do quê? Desse comportamento. Então, é como se pudesse fazer uma homologia direta entre o modo como os homens organizam sua escassez enquanto indivíduos e os agregados humanos. É literalmente isso que os formalistas estão dizendo. Né? Óbvio que é diferente quando você está tratando da sociedade, quando você está tratando de pessoas. Mas
O que é o problema do economista? É a pressão da escassez sobre os comportamentos humanos e sobre os comportamentos sociais em geral. Se não tem pressão da escassez, não tem economia. Então, é por aí que a coisa foi caminhando.